Planejar ações de forma estruturada pode ser uma tarefa difícil se você não conhecer o 5W2H. Então vem conferir comigo e pegar as melhores dicas para um 5W2H eficaz no Excel. Neste vídeo eu vou te mostrar como criar uma planilha de acompanhamento de planos de ação com o método 5W2H no Excel. Nós iremos aprender o que é o método 5W2H, como fazer o método na prática com o Excel e também vamos revisar formatação condicional, tabela dinâmica, tudo isso para construir esta planilha e ainda receber diversas dicas exclusivas para um 5W2H eficaz. Então, fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos ter muitas dicas e insights bacanas para você aprender e praticar junto comigo. E como de praxe, eu vou deixar de presente para você a planilha utilizada neste vídeo. E eu respeito o seu tempo. E se você quiser ir direto para um conteúdo específico desse vídeo, eu vou deixar bem detalhado para você aqui na descrição. E já se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito para receber todos os novos conteúdos que irão te levar para o próximo nível. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos iniciar então entendendo o que é o 5W2H. Um plano de ação, de forma geral, é um documento que pode nos ajudar a organizar as nossas ideias, as nossas tarefas para alcançar um objetivo. E o 5W2H nada mais é do que uma ferramenta que nos auxilia a montar este plano de ação de uma forma estruturada, de uma forma eficaz, para que ele realmente seja executado na íntegra e nós não deixemos de lado nenhum detalhe importante. E o nome 5W2H vem das iniciais das palavras que nos ajudam a fazer essa organização de forma estruturada. Veja só, nós iniciamos ali com o primeiro W dos 5 Ws que nós temos, que é o what, que é o que. Então nós vamos aqui mostrar o que precisa ser feito no nosso projeto. Nós vamos definir a nossa tarefa ou a nossa ação. E nós precisamos definir isso de forma bem objetiva. Então nós vamos escrever ali, de fato, o que vai ser feito de forma bem simples e objetiva. O nosso segundo W é o why, o porquê. Por que nós vamos fazer essa ação aqui? Por que ela é importante? Por que ela de fato precisa ser feita? Quando nós estivermos, por exemplo, tratando o 5W2H, que é esse nosso plano de ação, para tratar algum problema, alguma causa de um problema que nós descobrimos, aqui nós vamos colocar o porquê nós precisamos fazer isso aqui para resolver aquela causa. Ou se nós estivermos, por exemplo, fazendo o desenvolvimento de algum produto, nós vamos colocar o porquê essa tarefa aqui é importante para o desenvolvimento daquele produto. E colocar esse porquê, colocar essa justificativa é importante para que a pessoa que vai executar essa tarefa saiba a importância daquilo que ela está fazendo. Inclusive tem um livro muito bacana que fala sobre o Comece pelo Porquê, é do Simon Sinek. É um livro muito bacana, tem um vídeo dele também no TED Talk, se você quiser assistir, é muito legal, que mostra justamente a importância de nós sabermos o porquê das coisas, de nós começarmos, inclusive, pelo porquê das coisas. Mas eu não vou dar spoiler, eu vou deixar você assistir ao vídeo ou até mesmo ler o livro, que também é muito bacana. Na sequência, o terceiro W que nós temos é o where, onde. Onde que a nossa ação vai ser executada? Nós vamos colocar aqui qual é o local físico, ou até mesmo se não for físico, mas for uma coisa que você vai fazer de forma online, onde que vai ser feito. Se, por exemplo, você vai utilizar o Google Meet, o Zoom, o Teams, e você vai executar essa tarefa também, ou esta ação aqui de forma presencial, onde ela vai ser realizada, em qual departamento, é importante que você já detalhe aqui também onde vai ser executado. O nosso quarto W é o when. Quando? Quando que essa ação aqui vai ser realizada? A gente vai definir aqui ou a data mesmo em que essa tarefa vai ser executada, ou qual é o prazo para que ela seja executada. E a gente pode colocar aqui a data de início e a data de término prevista para que esta tarefa ou esta ação aqui seja executada. Então é importante que nós tenhamos justamente esse acompanhamento aqui de prazos, que é quando que estas tarefas ou estas ações vão acontecer. Isso é essencial aqui para o nosso planejamento. E por último, o nosso quinto W aqui é o who, que é quem. Quem vai executar esta ação aqui? Quem vai ser o responsável por ela? E aqui tem um detalhe importante.
você pode ter várias pessoas que irão executar de fato esta tarefa. Porém, é importante que você coloque aqui quem é o responsável aqui por essa tarefa, por essa ação especificamente que nós estamos falando, para que ele tome conta, ele atualize aqui o nosso 5W2H quando for necessário. E é esta pessoa aqui que vai ser o líder dessa tarefa. Porque se você coloca aqui várias pessoas, por exemplo, o fulano do marketing, mais o fulano do treinamento, mais o fulano do departamento administrativo, você vai ter várias pessoas aqui responsáveis por essa tarefa e, como diz aquele ditado, cão de vários donos morre de fome. Então, deixe uma única pessoa responsável nominalmente por fazer esta tarefa aqui e, obviamente, podem ter outras pessoas que irão executar, ele não vai executar sozinho. Mas esta pessoa vai ser a responsável por esta tarefa e, portanto, responsável por cobrar os demais ali e administrar isso aqui para que a ação, para que a tarefa aconteça. E agora vamos para os nossos dois Hs. Então, nós temos o primeiro H, que é o how, que é o como que essa ação aqui ela vai ser realizada. A gente vai descrever aqui qual que vai ser o procedimento, quais vão ser os métodos, qual vai ser o método utilizado para que a gente faça essa tarefa. E nós vamos daqui a pouquinho ver na prática como preencher tudo isso aqui e também como montar a nossa planilha do Excel. Então calma e continua até o final, porque tem bastante coisa importante ainda para a gente ver junto aqui e você aprender e ir para o próximo nível. Por último, nós temos aqui o how much, quanto vai custar esta nossa ação aqui, qual é o investimento que vai ser aplicado aqui para que essa tarefa, para que essa ação aqui, ela seja executada. E aqui nós vamos determinar então qual é o valor que nós temos disponível para fazer esta ação ou até mesmo qual é a previsão de custos, qual é a previsão de investimentos que nós vamos ter aqui para executar este nosso plano. Isso você pode utilizar inclusive para poder defender essa ideia ou defender que esta tarefa, esta ação seja executada ali com os seus superiores. Então, recapitulando, nós passamos aqui pelos 5 Ws e os 2 Hs. Este daqui é o nosso plano de ação. É assim que nós vamos estruturar o nosso plano de ação e agora nós vamos ver na prática com a nossa planilha do Excel como fazer isso e também como montar essa planilha do Excel. Eu vou te dar várias dicas bacanas ali. Continua até o final para você não perder nada e junto comigo para o próximo nível. E agora vamos ver a planilha que eu vou disponibilizar para vocês e na sequência vou também mostrar aqui como construí-la do zero. Primeiro, nós temos aqui um layout aqui mostrando aqui o nosso plano de ação no formato de 5W2H. Então, nós vamos ter inicialmente aqui um cenário, que você pode colocar até de outro formato, se você quiser. Na sequência, nós vamos ter aqui o nosso 5W2H. Veja que todo aquele conceito que eu mostrei a vocês, dos 5Ws e os 2Hs, estão aqui em formato de tabela, montando aqui, então, o nosso plano de ação. Nós temos, além disso daqui, uma coluna a mais aqui mostrando o status em que esse nosso plano de ação está. E se eu rodar a barra de rolagem um pouco mais para o lado, aqui eu tenho um cronograma aqui me mostrando aqui as datas de início e término dessas minhas ações, conforme eu coloquei aqui as datas de início e término na coluna aqui do quando. Ao lado nós vamos ter aqui uma aba aqui que mostra o status das minhas ações. Eu tenho duas preenchidas ali, uma delas está oculta, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. E nós temos aqui o conceito, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Se você quiser relembrar o que é cada um deles, você tem aqui um pequeno resumo. E voltando aqui à nossa tabela, vamos colocar este nosso primeiro exemplo aqui fictício para que você possa preencher aqui junto comigo. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de todos visualizarem. Nosso cenário aqui para criar este plano de ação vai ser um problema que está acontecendo nessa nossa empresa fictícia. E nós temos uma equipe com baixa produtividade. E a causa dessa baixa produtividade, fazendo um estudo ali por trás, nós descobrimos que a temperatura do local de trabalho está muito quente. Então, a galera ali não está produzindo legal porque a temperatura do ambiente está muito quente. E o que é que nós vamos fazer para resolver esta causa aqui? O que é que vai ser feito para que a gente resolva esse problema de temperatura? Nós vamos instalar, então preenchendo aqui já o nosso o que, preenchendo aqui o what, nós vamos instalar um sistema de ar-condicionado no local de trabalho. E veja que aqui eu utilizei um verbo, eu utilizei aqui o instalar, eu poderia colocar aqui um criar, um fazer, porque aqui nós estamos colocando aqui exatamente o que vai ser feito. Então, seja específico no que você for colocar aqui,
e não seja generalista. Coloque aqui realmente o que vai ser feito de forma objetiva e de forma prática, ok? Nosso próximo W a ser preenchido é o why, o porquê. E por que é que nós vamos fazer então a instalação desse ar-condicionado aqui lá no local de trabalho? Nós vamos fazer isso para melhorar o conforto térmico e aumentar a produtividade da equipe. Ora, tudo isso aqui está sendo feito porque nós tínhamos um fato de que a equipe estava com baixa produtividade. O meu porquê aqui, ele está resolvendo este problema. Nós estamos fazendo isso aqui porque eu quero aumentar a produtividade da equipe. Então é por isso que nós estamos fazendo esta instalação aqui do ar-condicionado, do sistema de ar-condicionado. E o nosso próximo W é o where. Onde nós vamos executar esta nossa ação? Onde é que vai ser feita a instalação do sistema de ar-condicionado? Vai ser no escritório principal, no escritório onde a minha equipe está atuando e onde eu quero aumentar a produtividade. Então é lá que nós vamos executar a ação. Aqui, se fosse uma ação online, por exemplo, um treinamento que vai ser realizado de forma virtual, eu poderia colocar aqui qual ferramenta que eu vou utilizar também para fazer esse treinamento, ou o próprio link do treinamento que vai ser executado, ou qualquer outra ação que eu vá fazer que seja fora do escritório, por exemplo, eu posso colocar qual é o endereço, qual é o local onde isso vai acontecer. E o nosso próximo W é o when. Quando a nossa ação, quando a nossa tarefa vai ser executada. E nós temos aqui uma data prevista para o início da execução desta ação e para o término da execução desta ação. E é importantíssimo que você coloque essas datas aqui de início e término, porque nós temos a tendência de procrastinar as coisas se nós não tivermos uma data-alvo para que ela seja realizada. Então, se você tem uma ação para fazer, se você tem uma tarefa para fazer, é importante que você coloque uma data para que ela seja realizada. E essas datas não são simplesmente para não procrastinar, como eu estou falando aqui. É importante que você tenha um acompanhamento dessas ações aqui, um acompanhamento, inclusive que eu recomendo que você faça semanalmente. Ou, se não der para fazer semanalmente, por conta aí das particularidades do seu setor, da sua empresa, enfim, do seu negócio, você faça esse acompanhamento aqui com uma regularidade aí que faça sentido para você. Porque se você simplesmente lançar as ações aqui, lançar inclusive as datas aqui, mas não tiver um acompanhamento, isso vai se perder e a sua ação, as suas tarefas aqui, o seu plano de ação não vai ser eficaz. Então, continuando aqui, depois de inserir as datas aqui, de inserir o quando, nós vamos inserir o quem. Quem vai realizar a ação? Não necessariamente quem vai pôr a mão na massa, mas quem vai ser o responsável por essa tarefa, quem vai ser o responsável por orquestrar isso aqui e fazer acontecer. Porque eu coloquei aqui, por exemplo, que quem vai fazer esta ação, ou quem vai ser o responsável dessa ação, é o Maurício da equipe de manutenção predial. Mas não necessariamente é o Maurício que vai executar, mas ele é o responsável por essa ação. Então, nesse meu acompanhamento aqui semanal, eu vou falar com o Maurício para saber qual é o status desta tarefa aqui, desta ação aqui. E aí ele que vai me reportar, porque é ele que está orquestrando isso aqui para que tudo funcione. Ah, mas tem mais fulano e ciclano que estão envolvidos e vão fazer ação junto com o Maurício. Tudo bem. Você pode inclusive colocar aqui numa observação, aqui nessa célula ou algo do tipo, de que outras pessoas vão ajudá-lo. Mas é importante ter a pessoa responsável. Assim como eu disse lá atrás, cão com muitos donos morre de fome. Então, deixa uma pessoa responsável e ela orquestra ali com os demais integrantes aqui da equipe, do time ou das áreas, para que isso aqui aconteça e ela fica responsável por passar aqui o status dessa ação, dessa tarefa aqui pro time ali, ou por quem estiver fazendo o acompanhamento desse plano de ação. Continuando, nós vamos colocar aqui também o como. Como que nós vamos executar essa ação aqui. Neste caso, nós vamos fazer a contratação aqui de uma empresa especializada para a instalação do ar-condicionado. E aqui, de fato, então, você vai detalhar o como que essa tarefa vai ser executada. E para finalizar, nós vamos inserir aqui também o how much, quanto vai custar esta nossa ação. E nesse caso aqui, nós temos um orçamento de R$15.000 para poder fazer a instalação desse sistema de ar-condicionado. Esses R$15.000 pode ser que eu use tudo, pode ser que eu use metade ou um outro valor aqui dentro desse orçamento, mas eu não posso passar dele, que é só isso que eu tenho para gastar, só isso que eu tenho para investir.
No nosso caso, como essa ação está em andamento, eu deixei aqui como orçamento para que ela seja executada esses 15 mil reais. Porém, quando ele finalizar, se eu quiser deixar isso aqui consolidado, sabendo quanto que eu gastei com cada uma das ações, eu posso colocar aqui já o valor final. Por exemplo, quando eu concluir esta ação, eu posso colocar aqui que foram gastos 13 mil reais para fazer a execução aqui dessa instalação de sistema de ar-condicionado. E para finalizar aqui a nossa planilha, nós temos uma coluna aqui também que nós vamos fazer o acompanhamento, que você pode colocar aqui que a sua ação ainda não foi iniciada, se ela ainda está programada para acontecer, ela está em andamento, atrasada, concluída, mas ela foi concluída atrasada, ou seja, passou o prazo que você tinha se programado para fazer, mas mesmo assim você já concluiu nesse acompanhamento que está sendo feito. Ela pode estar concluída e dentro do prazo, ela pode ser cancelada ou ela pode ser, inclusive, reprogramada também. Isso aqui já não faz necessariamente parte aqui do 5W2H, mas na nossa planilha aqui para fazer o acompanhamento, você vai conseguir utilizar esses status. E aí, com esses status aqui preenchidos, você vai ter essa visão aqui do lado que eu mostrei para vocês lá no início. Vendo ali o status de quantas ações ou quantos planos de ação estão atrasados, em andamento, não iniciados, cancelados, reprogramados e assim por diante. E vamos ver então mais um exemplo para exemplificar melhor aqui o preenchimento da nossa planilha. Dessa vez vou um pouquinho mais rápido. Então temos aqui no nosso cenário como o fato, o aumento das reclamações dos clientes em 5 pontos percentuais quando em contato com a central de atendimento. A causa disso, fazendo uma análise mais a fundo ali, nós descobrimos que 25% das equipes de atendentes recém-contratadas não passou por treinamento, então elas não foram treinadas. Nós vamos então criar aqui o nosso plano de ação. O que vai ser feito? Nós vamos treinar todas as equipes que entraram e não foram treinadas. Por que nós vamos fazer isso? Para melhorar a qualidade do atendimento e reduzir o número de reclamações dos nossos clientes. Onde nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso na sala de treinamento presencial, lá na sede da nossa empresa. Nós vamos iniciar este treinamento no dia 1/5, a previsão para término é dia 15/6, e quem fará isso vai ser o Caio, que é da equipe de treinamento. Ele vai ser o nosso responsável por orquestrar isso aqui e fazer esse treinamento acontecer com essas equipes que ainda não foram treinadas. Como isso vai ser feito? Nós vamos organizar um cronograma e realizar o treinamento de atendimento ao cliente para estas equipes que ainda não foram treinadas. E quanto isso vai custar? Nós temos um orçamento de R$500 para o COF e impressões que serão utilizadas neste treinamento. E o status desta tarefa está como atrasado, justamente porque nós colocamos como data fim dia 15/6, já se passou o dia 15/6 e esta ação ainda não foi concluída, portanto, ela está aqui com status de atrasado. E como esta ação está atrasada, nós vamos nas reuniões semanais entender com o responsável da ação o porquê ela está atrasada e também o que será feito, se ela vai ser reprogramada, se ela vai ser cancelada ou ainda se ela vai acontecer ou se já está acontecendo, para que a gente possa atualizar aqui esse nosso status. E se eu tirar o zoom aqui e vier um pouquinho mais para o lado, eu tenho aqui o cronograma de quando essas ações estão previstas para acontecer, de acordo com o que nós colocamos aqui nas colunas do quando. Por exemplo, se eu alterar aqui a menor data que eu tenho aqui nesse meu cronograma é dia 10/4. Se eu alterar esta data aqui, por exemplo, para 10/6, a menor data agora é o dia 1/5. Portanto, ele se altera aqui automaticamente para dia 1/5. E eu tenho o cronograma aqui de forma visual, acompanhando também essas datas aqui a partir do dia 1/5. Se eu alterar aqui novamente para o dia 15/5, ele se altera aqui para o dia 15/5. Então, conforme você alterar as datas aqui de início e fim das suas ações, o cronograma visual aqui ao lado ele vai se alterar de forma automática. E agora que nós já vimos o conceito do 5W2H, nós já vimos como preencher essa nossa planilha aqui que está na tela e vimos inclusive um exemplo na prática de como fazer isso. Eu vou te mostrar como construir esta planilha, como de fato deixar ela com esta formatação que você está visualizando aqui. Então nós vamos aprender
a deixar esse cabeçalho nesse formato, a criar a lista suspensa que nós temos aqui no status. Então, quando você clica nesta seta aqui ao lado da coluna do status, na célula que tem aqui ao lado da coluna do status, você vai conseguir visualizar esta lista suspensa aqui com os itens que você quiser colocar, que não precisam necessariamente ser estes daqui. Você pode colocar os seus de forma diferente e você vai aprender como fazer isso. Nós também vamos aprender a colocar a formatação condicional para que cada um dos itens que você colocar aqui, ele fique com uma cor diferente, de acordo com o que você selecionar na sua lista suspensa. E a partir do que você preencher aqui, criar este painel aqui, este gráfico dinâmico aqui, de acordo com o preenchimento dos status para você fazer o acompanhamento. Então, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. E vamos então criar uma nova planilha aqui dentro dessa pasta de trabalho para poder fazer a nossa planilha do zero. E aí eu vou clicar então neste ícone de mais que aparece aqui ao lado das outras planilhas para eu criar uma nova planilha. Então, cliquei aqui, já criei aqui uma nova planilha. Eu vou clicar, segurar e arrastar para o lado para deixar aqui no final. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse. Com o botão direito do mouse clicado aqui sobre esta planilha, eu vou clicar aqui em renomear. Então, botão direito, renomear. Vou chamar aqui de 5W2H. E aqui nessa nossa planilha em branco, nós vamos preencher aqui o cabeçalho, criar o cabeçalho. E aí eu posso tanto digitar aqui todos os itens que eu quero no meu cabeçalho, como fato, causa, e digitar os demais itens, ou eu posso, como eu já tenho pronto aqui, copiar e colar para mostrar para vocês como que eu vou fazer essa formatação. Então eu vou copiar e colar aqui, mas eu poderia, se eu estivesse fazendo do zero completamente, ir colocando todos os itens aqui para depois fazer a formatação. Então vou copiar aqui o cabeçalho da nossa planilha, vou dar um Ctrl C, vou na planilha nossa aqui e com o botão direito do mouse, clicando aqui na primeira célula, eu vou na opção aqui de colagem especial, que aparece uma pastinha com o 1, 2, 3, que é o colar valores, e vou clicar aqui então em colar valores. E assim eu tenho aqui já todos os dados que eu tinha lá no cabeçalho anterior, só que sem nenhuma formatação. Para que ele já fique aqui com a largura das colunas de forma coerente com o que está escrito em cada uma das colunas, eu vou clicar nessa parte aqui da planilha, nesse canto aqui da planilha, entre o 1 e o A, e depois de clicar aqui, eu vou entre o A e o B e vou dar 2 cliques. Assim, ele já faz automaticamente o ajuste das colunas como um todo aqui na minha planilha. Por eu ter clicado nesse cantinho aqui, eu selecionei a planilha inteira. Como eu selecionei a planilha inteira e dei 2 cliques, um duplo clique aqui entre o A e o B, todas as colunas foram ajustadas de acordo com o conteúdo que tem em cada uma das células. Eu poderia fazer isso também para as linhas. Se eu tivesse que ajustar as minhas linhas, eu também poderia vir aqui e dar 2 cliques entre 2 linhas, que ele faria o ajuste de todas as linhas da minha planilha. Essa é uma dica valiosa, hein? Você pode utilizar em diversas aplicações e outras planilhas que você já tem. Muito bem, vamos iniciar então a formatação. Nós temos aqui logo no início o cenário com um cinza mais clarinho e depois o plano de ação aqui com um cinza mais escuro. Já vamos colocar isso dessa forma lá na nossa planilha. Então aqui a parte do cenário aqui, vou selecionar, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para visualizarmos. Então a parte do cenário aqui, se eu vier na página inicial, eu já posso selecionar aqui dentro do grupo de fonte um cinza mais clarinho. E o plano de ação, que é essa outra parte aqui, eu vou selecionar aqui também. E dentro do grupo de fonte aqui também, eu vou selecionar aqui a cor com um cinza um pouco mais escuro. Vou selecionar tudo isso aqui já também, vou colocar aqui as linhas de grade. E lá na nossa planilha, um outro ponto que tem aqui também, se eu descer mais abaixo ou se eu for mais para o lado, eu não tenho nenhuma linha de grade aparente. Então essas linhas de grade que aparecem aqui delimitando cada uma das células, você também pode ocultar. Eu gosto de trabalhar assim para que a planilha fique mais clean, fique mais limpa. Então eu vou deixar também sem essas linhas de grade que aparecem aqui, indo lá na opção de exibir e depois em linhas de grade, aqui dentro do grupo de mostrar, eu vou desmarcar a opção de linhas de grade. Recapitulando, estou em exibir,
no grupo mostrar e vou desmarcar esta opção aqui de linhas de grade. Já estamos tomando uma forma um pouco mais parecida com a que nós vimos lá. Agora, nessa primeira parte aqui onde nós temos o cenário, ele representa essas duas células de baixo, que é o fato e a causa. Então eu vou mesclar a célula A1 com a célula B1. Para isso eu vou selecionar as duas células. Eu vou aqui na página inicial, no grupo de alinhamento, na opção mesclar e centralizar. Então vou clicar aqui em mesclar e centralizar. E assim eu tenho o cenário mesclado aqui acima do fato e da causa. Da mesma forma, o nosso plano de ação também compreende todas as células que estão aqui abaixo, que vão desde o what até o how much. Eu selecionei todas essas células e agora eu vou clicar aqui em mesclar e centralizar. E o nosso when, que é o nosso quando, ele deve estar acima da data de início e também da data fim. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecionar aqui o when e vou lá em mesclar e centralizar. E agora nós já temos aqui um cabeçalho mais parecido com aquele que eu mostrei a vocês. E para melhorar um pouco mais essa nossa formatação aqui do cabeçalho e ficar parecido com o nosso anterior, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mesclar também as células da linha 2 e da linha 3 que não tiverem um segundo nível. Porque aqui quando eu entro no when, ele vai desde o data de início até o data fim, portanto ele tem um nível abaixo aqui. Mas aqui eu não preciso desse nível abaixo, eu não vou preencher nada aqui abaixo nessa linha. Então eu vou mesclar todas as células que estão aqui nessa mesma diretriz aqui que eu acabei de inventar, que é linha 2 e linha 3. Venho aqui mesclar, faço a seleção das demais e vou mesclando também até o último. E o status também vou mesclar aqui, pegando as 3 linhas aqui que nós temos. Feito isso, vou selecionar todas as células e vou centralizar, utilizando a opção aqui de alinhamento. Eu vou centralizar utilizando esta opção aqui de deixar centralizado na vertical e também de deixar centralizado na horizontal. Assim eu já tenho uma planilha, um cabeçalho aqui mais organizado. O que nós temos a mais lá também é que essas linhas de grade aqui, elas não estão só nas duas primeiras colunas, elas vão até mais abaixo. E aí você pode colocar quantas linhas você quiser e eu vou utilizar aqui a opção aqui, depois de selecionar todas essas linhas, de marcar aqui todas as bordas, para eu ter as bordas aqui de cada uma das células demarcadas. E essa opção aqui, ela está dentro do página inicial, aqui no grupo de fonte, e marcando essa opção aqui de bordas. E aquela opção de congelar painéis que nós temos lá na nossa planilha modelo não está funcionando aqui ainda. Veja só, se eu arrasto essa barra para baixo, o meu cabeçalho some. Lá na planilha que nós temos originalmente, se eu arrasto a barra para baixo, o meu cabeçalho continua sendo mostrado. Da mesma forma que se eu arrastar a barra horizontal aqui para o lado, as minhas 3 primeiras colunas se mantêm também fixas. Para dar esse efeito de congelamento ou das linhas ou das colunas, nós vamos utilizar uma opção que está lá dentro da guia Exibir. Então nós vamos lá na guia Exibir e dentro da guia Exibir nós temos aqui um grupo de janela e nós vamos utilizar essa opção aqui de congelar painéis. Dentro do congelar painéis, nós temos aqui 3 opções. Eu posso congelar a primeira coluna, eu posso congelar a linha superior ou eu posso congelar painéis. O congelar painéis, ele basicamente vai ser o que nós vamos utilizar, porque nós vamos congelar tanto as linhas quanto as colunas que estão além daquela célula que nós selecionarmos. Veja só, eu quero congelar tanto essas linhas quanto essas 3 primeiras colunas. Então, essa parte toda aqui é o que eu quero congelar. Se eu selecionei as duas aqui, veja só, o que está além dessas linhas e dessas colunas vai ser aqui a minha célula D4. O que eu quero fazer aqui ao selecionar a célula D4? Eu quero que, se eu rolar a barra vertical para baixo, ele mantenha tudo que está acima, e se eu rolar a barra horizontal para o lado, ele mantenha tudo que está aqui à esquerda. Para fazer isso, então, selecionei essa célula, vou voltar lá no congelar painéis e vou utilizar a opção de congelar painéis, que é essa primeira opção que ele dá. Fazendo isso, nós temos aqui agora um painel já bloqueado, tanto nas 3 primeiras colunas quanto nas 3 primeiras linhas. Veja só, se eu rolo essa barra aqui para baixo, eu continuo mantendo o meu cabeçalho. Se eu rolo essa barra aqui para a direita, eu continuo mantendo as 3 primeiras colunas.
Agora vamos criar uma lista suspensa lá na coluna do status com os status que nós queremos. Para fazer isso, eu vou selecionar aqui toda essa coluna até onde eu tenho os meus dados. E com as colunas todas selecionadas, nós vamos lá na guia Dados. E no grupo de ferramentas de dados, nós vamos ir na opção Validação de dados. Clicando aqui então no Validação de dados, nós vamos ter aqui uma opção aqui de configuração que tem aqui o permitir e ele está marcado qualquer valor. Nós vamos alterar isso aqui para a opção de lista. Então, mudei aqui para a opção de lista e aqui eu vou digitar os itens que eu quero ter dentro dessa minha lista separados por ponto e vírgula. Existem outras formas de fazer isso, colocando, por exemplo, os itens em algumas células e selecionando, mas nós vamos fazer neste nosso caso aqui, colocando os itens aqui dentro da fonte. Então eu vou digitar aqui, não iniciado, ponto e vírgula, em andamento, ponto e vírgula. E por último, para ficar igual ao nosso exemplo, reprogramado. E vou dar um OK. Veja agora o que acontece quando eu clico em uma célula aqui dessa coluna. Aparece uma setinha aqui ao lado. E essa setinha aqui ao lado, se eu clico nela, eu tenho todas aquelas opções que eu digitei lá na minha lista suspensa, separado por ponto e vírgula. Vamos selecionar aqui cada uma delas para você ver. E com todos os status possíveis já colocados aqui, vamos fazer a formatação condicional para cada um deles. Então, selecionei tudo, vou lá na página inicial. E dentro da página inicial, nós vamos aqui no grupo de estilos, na opção de formatação condicional. Clicando aqui então em formatação condicional, nós vamos na opção de regras de realce das células e vamos utilizar esta opção aqui de texto que contém. E aí então no texto que contém, nós vamos colocar aqui como primeiro item não iniciado, que é o que ele já me deu aqui de opção, e ele já deu aqui uma opção aqui de cor que está como preenchimento vermelho e texto vermelho escuro. Se eu der um OK aqui, eu já, toda vez que eu colocar aqui não iniciado, ele já vai aparecer com essa cor aqui de vermelho. Continuando a nossa formatação, voltando em formatação condicional, no mesmo caminho que nós já havíamos feito, nós vamos agora fazer o realce para um outro texto, que é o texto em andamento. E aí no texto em andamento eu vou colocar amarelo e amarelo escuro. Vou dar um OK. E vou fazendo assim para os demais também. Volto em formatação condicional, na opção de texto que contém. Agora o próximo texto é o atrasado. E para o atrasado eu quero uma cor diferente da que eu já coloquei aqui. Eu posso vir aqui na opção de formato personalizado. E aqui eu posso colocar, por exemplo, um vermelho mais escuro e colocar, por exemplo, a fonte aqui como sendo uma cor também mais clara. Colocar um branco aqui na fonte, vou dar um OK. Então tudo que for atrasado, ele vai colocar ali como um vermelho mais escuro. Vou voltar aqui, vamos de novo em texto que contém. Eu também tenho a opção de concluído atrasado. No concluído atrasado, eu quero colocar, por exemplo, aqui um azul com uma fonte da cor branca. Vou dar um OK novamente, tenho ali o concluído atrasado. E assim eu posso fazer os demais com as cores que eu quiser. E para fazer aquele cronograma que vai se adaptando, esse cronograma aqui que vai se adaptando de acordo com as datas que você coloca aqui na data de início e data término, eu vou deixar para você aqui na descrição, e aqui em cima também vai aparecer aqui, um vídeo em que eu ensino como fazer isso. Eu já tenho um vídeo de como fazer isso aqui no canal, então para que esse aqui não fique muito longo, eu já vou deixar aqui o caminho para que você vá lá assistir. Eu recomendo que você assista, ele é bem bacana, ele fala sobre um cronograma de férias também, de forma bem completa. E para fazer este gráfico aqui com o status das ações de forma bem rápida e simples, nós vamos utilizar uma tabela dinâmica. Veja só, de forma bem rápida e simples. Existem várias formas de fazer isso aqui, mas eu vou te mostrar uma que é bem simples. Vou clicar aqui na coluna onde eu tenho os status, vou lá na guia inserir e depois em tabela dinâmica, guia inserir, depois em tabela dinâmica e vou clicar aqui da tabela barra intervalo. Então clico aqui da tabela barra intervalo, vai aparecer essa janela aqui para você no centro da tela, pode deixar como está aqui mesmo o intervalo selecionado que é o da coluna K, vamos abrir em uma nova planilha
e eu não quero planilha existente nem adicionar ao modelo de dados, basta agora clicar em OK. Feito isso, nós já temos aqui agora uma tabela dinâmica com uma única coluna. Veja o que nós vamos fazer. Vou aqui nos campos da minha tabela dinâmica, em que eu só tenho aqui a coluna de status, e eu vou arrastar isso aqui, tanto para as linhas, quanto para os valores. Veja só, arrasto para as linhas, e depois arrasto novamente para os valores. Agora eu já tenho aqui as quantidades de cada um dos itens que nós temos lá na nossa planilha. Então eu tenho um item como atrasado, um item como cancelado, porque foi isso que eu coloquei aqui. Se eu colocar mais um item aqui como concluído no prazo, por exemplo, se eu colocar mais um item como concluído no prazo, ele vai agora aqui atualizar para 2 assim que eu atualizar essa tabela dinâmica aqui. Veja só, se eu vier aqui com o botão direito e clicar em atualizar, ele mudou aqui para 2 e os demais estão como 1. E vamos continuar para montar o nosso gráfico. Mais uma vez eu vou levar o status lá para a coluna de valores. E agora eu tenho aqui mais uma coluna com valores. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou na opção aqui de mostrar valores como. E eu vou mostrar valores como o percentual do total geral. Então, botão direito, mostrar valores como percentual do total geral. Agora eu já tenho essa coluna aqui formatada para valores. E tem ainda aqui um intruso nessa nossa tabela dinâmica, que é o vazio. Eu não quero esse vazio aqui. Para eu tirar esse vazio aqui, na primeira coluna aqui dos meus rótulos de linha, nós temos esse botãozinho aqui que é um filtro. Eu posso clicar aqui sobre ele e desmarcar a opção de vazio. Dessa forma, se eu fizer assim, desmarcando a opção de vazio, dando OK, agora o vazio já sumiu aqui da minha tabela. Temos agora aqui as quantidades e o percentual de cada um dos itens. Vamos já renomear cada um deles com estas colunas então. Vou clicar aqui no contagem de status e vou aqui na barra superior digitar quantidade e na coluna ao lado eu vou colocar aqui o percentual. Tenho agora então uma tabela dinâmica que está ajustada com o percentual e a quantidade de cada um dos itens que aparecem na coluna de status aqui da nossa planilha. E para ficar visualmente mais fácil de enxergar onde estão os maiores e os menores valores, eu gosto de deixar classificado aqui do maior para o menor. Então para isso eu vou clicar aqui com o botão direito em uma célula da coluna de quantidade e vou na opção aqui de classificar e vou selecionar aqui do maior para o menor. Então fui em classificar e vou selecionar do maior para o menor. Agora o item que tem a maior quantidade de itens ele vai ficar primeiro e o que tem menor quantidade vai ficar por último. De acordo com o que você for preenchendo, ele vai sendo atualizado aqui. E o status que eu mostrei a vocês está em formato gráfico. Para nós deixarmos igual ao nosso exemplo, basta agora clicar aqui nessa tabela dinâmica, ir lá na guia Inserir, e aqui na guia Inserir, lá no grupo de gráficos, nós vamos selecionar a opção aqui de gráficos recomendados. Aqui nos gráficos recomendados, nós podemos utilizar esta opção aqui de gráfico de barras, que é o mesmo que eu utilizei lá no que eu mostrei a vocês. Vou dar um OK aqui. Nós já temos aqui agora o nosso gráfico. Eu vou colocar ele em cima da nossa tabela dinâmica para ela ficar oculta. Vou fechar aqui os campos. Vou aumentar o tamanho do meu gráfico clicando aqui nessa bolinha que aparece aqui na quina do meu gráfico. Clicando, segurando e arrastando, assim eu consigo deixar ela do tamanho que eu quiser. Consigo deixar o gráfico do tamanho que eu quiser. Para deixar esse gráfico mais limpo, vou clicar com o botão direito aqui onde tem um botão aqui de quantidade e vou usar a opção de ocultar todos os botões do gráfico. Então, botão direito, ocultar todos os botões de campo do gráfico. Também não quero essas linhas verticais que estão aparecendo aqui. Vou clicar sobre uma delas e vou deletar. Eu quero também que me mostre os valores de cada um dos campos. Então, vou clicar aqui nessa barra azul aqui, que é onde eu tenho um dos valores de quantidade, com o botão direito e vou adicionar rótulo de dados. Cliquei aqui na barrinha com o botão direito e vou na opção aqui de adicionar rótulo de dados. Botão direito, adicionar rótulo de dados. Vou fazer a mesma coisa na barra laranja, botão direito, adicionar rótulo de dados. Agora já tem as quantidades e os percentuais. Não quero que apareça essa parte inferior aqui,
onde está mostrando aqui uma escala do meu gráfico. Então vou selecionar ela e vou clicar em deletar. Outra coisa que eu quero fazer aqui é que esse valor aqui que é maior, ele apareça na parte superior e não na parte inferior. Vou clicar com o botão direito aqui onde eu tenho os dados do meu eixo e vou clicar aqui na opção de formatar eixo. E aqui nas opções que aparecem de formatar eixo, nós vamos marcar esta opção aqui de categorias em ordem inversa. No nosso exemplo, nós também temos um título aqui no nosso gráfico. Vou clicar aqui agora na guia Design, que aparece aqui na parte superior, porque eu estou selecionando o meu gráfico. Então, clico aqui em Design. Então, adicionar elemento do gráfico, título do gráfico, e eu vou selecionar a opção acima do gráfico. Aqui nós podemos dar o nome que quisermos. Eu vou chamar aqui de status dos planos de ação, que é como nós colocamos lá no nosso exemplo anterior. E nós já temos aqui o nosso gráfico. Para não aparecer essas grades aqui de fundo aqui e deixar o nosso gráfico mais limpo, eu vou lá em exibir e vou desmarcar a opção de linhas de grade. Nós já fizemos isso em um item anterior. Venho aqui em exibir e desmarco o linhas de grade. E o nosso gráfico, ele aparece aqui com um formato mais sombreado, tem um degradê aqui no início dele para cada um dos itens. Para ter este mesmo efeito, nós podemos explorar aqui as opções de design que nós temos. Vejam só. E aqui você tem vários estilos de gráfico que você pode deixar e, por exemplo, colocar esse que tem um degradê aqui no início. Mas aqui, como eu já tinha feito até uma formatação prévia, ele voltou com algumas coisas que eu já tinha colocado. É você tirar, se quiser deixar igual, apaga essas linhas aqui, apaga isso aqui, e você já tem aqui um gráfico de status parecido com o que eu criei aqui com vocês. E assim nós concluímos aqui a nossa parte de formatação também dessa nossa tabela do 5W2H, criando aqui, inclusive, um gráfico dinâmico e formatando esse gráfico dinâmico aqui juntos, aprendendo bastante detalhezinho aqui importante para o dia a dia no Excel. Espero que você tenha gostado muito desse conteúdo aqui. Espero de coração que tenha te ajudado, que te ajude aí no seu emprego, que te ajude na sua empresa, que te ajude de alguma forma e que você possa aproveitar esse conteúdo também passando ele para outras pessoas que possam precisar desse conteúdo aqui, seja para conseguir uma promoção no emprego, seja para poder melhorar a própria empresa, alguém que vá aproveitar esse conhecimento assim como você aproveitou. Então, por favor, compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que pode fazer a diferença e eu te agradeço muito por isso. Parabéns por você ter assistido até aqui, parabéns por ter aprendido todos esses detalhes. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença enorme no seu futuro e vai te levar para o próximo nível. Não deixa de baixar a planilha aqui no link da descrição também para que você possa praticar junto comigo. Então vai pausando o vídeo, vai tentando fazer, isso vai fazer total diferença no seu aprendizado. Um forte abraço e até a próxima. Vamos juntos para o próximo nível.